A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica sobre os profetas maiores. Essa dinâmica, ela tem como objetivo familiarizar os alunos com esses principais profetas e os temas e as mensagens desses livros dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então o que é que você vai precisar como material didático para essa dinâmica? Você vai precisar de uma cartolina grande, desse tipo aqui, ó. Tá? E logo acima da cartolina você vai colocar o nome dos profetas maiores, conforme vocês estão vendo aí na minha cartolina, certo? Você vai colocar aí, ó, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Em seguida, você vai preparar um breve resumo. Isso tem que ser feito antes, gente, antes da aula, durante a semana, tá? Você prepara um breve resumo de cada livro, do livro de Isaías, de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Tá? Prepare esse breve resumo para você usar na dinâmica. Tá? Então, quando você chegar em sala de aula, você vai apresentar os objetivos da dinâmica e explicar brevemente sobre os profetas maiores, né? Explicando cada um deles. Principalmente tem gente que acha que os profetas maiores é porque eles são talvez mais alto, grande ou algo desse tipo. Na verdade não é. Os profetas maiores são chamados de profetas maiores por causa da extensão dos seus escritos e também da extensão do seu ministério. Tá? Então a cartolina, conforme eu disse para vocês, vai constar o nome desses profetas, logo na parte de cima, conforme vocês estão vendo aí, ó, certo? E aí você vai chegar na sala de aula, tá? E, como eu disse, vai trazer esse breve resumo de cada um desses livros e você vai separar. É muito importante o seguinte, você vai fazer uma separação, mas para você fazer essa separação, você precisa conhecer os seus alunos. Então você vai separar 5 alunos, certo? E cada um desses alunos você vai entregar um resumo desses livros, sem dizer para eles de qual livro é. Então você escolhe 5 alunos, entrega um resumo de cada um desses livros, e aí o que é que vai acontecer? Você vai pedir que um dos alunos que recebeu o resumo leia o resumo. Leia em voz alta para toda a turma, inclusive até para os outros 4 que estão também com o resumo na mão. Bom, após a leitura do resumo, os alunos eles terão como responsabilidade dizer qual livro, ou seja, de qual livro é esse resumo, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar como sugestão, tá? Você pode usar a minha e pode usar outro que você queira fazer a pesquisa. Eu vou colocar como sugestão logo abaixo na descrição do vídeo um breve resumo de cada livro. Se você quiser usar esse resumo, tudo bem. Se não quiser, pode buscar outro, né, que melhor se adapte à sua sala de aula. Então, você vai pedir para que o aluno leia esse resumo, e aí o aluno que souber de qual livro é esse resumo, levanta a mão e diz. Se ele acertar, vai colocando logo abaixo, né, digamos que foi o resumo de Isaías. Ele vai colocar logo abaixo aqui, ó, o resumo, tá, do livro de Isaías. E assim sucessivamente. Se o aluno errar, dá oportunidade a outro, tá certo? Até fazer o resumo dos 5 livros, dos profetas maiores, tá certo? Então, o professor, ele depois de ter colocado os 5 resumos aqui,
ele pode conduzir uma breve discussão após essas leituras e a identificação de cada livro. Então, é muito importante que ele pode fazer isso, né? Travar essa breve discussão e trazer, adicionar alguns pontos, adicionar algumas informações relevantes sobre cada livro em questão. Bom, após a discussão, após as identificações todas, o professor pode revisar esses resumos brevemente, destacando alguns pontos-chave do livro. E aí o que ele pode fazer? Como eu disse, né? Primeiro vai haver a discussão, uma discussão ampla do tema, né? Sobre os profetas maiores. E aí você, como professor, também pode trazer algumas perguntas relevantes para a questão da fé cristã. Porque é muito importante, gente, que você, ao fazer a dinâmica, faça uma espécie de aplicação prática para a vida dos seus alunos. Então, eu tenho aqui como sugestão duas perguntas. Primeira pergunta: como os ensinamentos desse livro, tá, de cada um desses livros, pode ser aplicado em nossa vida diária? Não é para não ficar apenas lá, naquela época. Então, a primeira pergunta: como os ensinamentos desse livro, ou dos livros, né, de cada um desses livros, podem ser aplicados em nossa vida diária? Segunda pergunta que pode ser feita: que lições podemos aprender com a experiência e os ensinamentos dos profetas para lidar com os desafios e as dificuldades em nossa própria vida? Olha aí, gente, que interessante, né? Porque quando você pega a dinâmica e traz para a vida diária do aluno, isso é que realmente fica bom, porque ele vai fazer uma aplicação, não vai ficar somente no material didático que você trouxe para a sala de aula. Então, depois dessas reflexões, das perguntas, e é muito importante que você ouça os seus alunos, o que cada um tem a dizer a respeito disso, né? Você pode concluir essa dinâmica afirmando para os seus alunos que o professor, né, ele tem como responsabilidade essa importante tarefa de trazer informações, né, sobre esses profetas maiores e ao mesmo tempo explorar cada um desses livros. Por que, gente, é bom explorar cada um desses livros? Porque quando nós exploramos os livros dos profetas maiores, não é, do Antigo Testamento, nós somos guiados por uma jornada espiritual que conecta profundamente com a história e a mensagem desses profetas. Nos conecta com elas. Então, nessa época, né, que eles viveram esses desafios, essas provações, nós podemos entender também que eles deixaram um legado para as nossas fé nos dias de hoje, né, para a nossa esperança, para a nossa obediência. Então, tudo isso é um legado para nós aprendermos alguma coisa. Então, por exemplo, através de Isaías, o que é que podemos aprender? Nós aprendemos que Deus está sempre presente, pronto para nos confortar, para nos guiar, mesmo nos momentos mais sombrios. É um exemplo. Jeremias também. Jeremias, ele nos ensina a importância da perseverança, da confiança em Deus, mesmo quando nós somos confrontados com a oposição e a incompreensão. Já Ezequiel, ele nos desafia a abandonar a idolatria, a nos voltar para Deus de todo o coração, reconhecendo a sua soberania e a sua misericórdia. Daniel, ele nos ensina também que aqueles que confiam no Senhor serão fortalecidos e sustentados, independentemente das circunstâncias. Então, gente, em cada página dos profetas maiores, nós encontramos uma riqueza de sabedoria, de inspiração para a nossa vida diária, a nossa vida espiritual. Então, que possamos nos voltar para esses livros com o coração aberto, com a mente receptiva, prontos para receber as lições de fé, de obediência e esperança que eles têm para nos oferecer. Que as histórias e as mensagens desses profetas nos incentive a buscar uma vida de devoção, de serviço, capacitados pelo Senhor, com o seu amor e com a sua graça. Que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, seguindo o exemplo dos profetas maiores em nossa própria vida espiritual. Tá bom?
Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.